Olá, meus amigos. Vamos tratar hoje da ação civil ex delicto. A ação civil que tem por objetivo propiciar a reparação do dano causado pela infração penal. Então, temos a ciência de que uma infração penal causa dano ao ofendido e, por consequência disso, o ofendido tem direito à reparação deste dano. De acordo com a lei penal, a sentença penal por si já acarreta a obrigação de indenizar o dano. Então, nós temos lá no inciso 1 do artigo 91 do Código Penal a imposição da obrigação de indenizar o dano. A questão da indenização do dano, do olhar para a vítima nas infrações penais, é bastante corrente na nossa legislação. Nós temos, no caso da condenação, a obrigação de indenizar o dano. No momento do cumprimento da pena, nós temos diversas possibilidades de benefícios que serão vinculadas à obrigação de indenizar o dano, como, por exemplo, a questão do regime aberto, a questão do livramento condicional. Nós temos na Lei 9.099, que estabelece as infrações penais de menor potencial ofensivo, a possibilidade de, via reparação do dano, resolver-se a questão criminal. Então, este olhar do direito penal, do processo penal para a vítima é bastante corrente no nosso ordenamento. Então, partimos aqui da obrigação que surge em decorrência pura e simples da sentença condenatória, né? Nós temos o artigo 63, que nós vamos ver na sequência do Código de Processo Penal, que trata do direito de ir lá no juízo civil usando o título executivo, que é a sentença penal condenatória. Nós temos o artigo 387, que no seu inciso 4 estabelece que o juiz pode impor um valor de reparação de dano mínimo ao sentenciar, e aí nós vamos falar disso na sequência, mas o artigo 387, inciso 4, surgiu no Código de Processo Penal por conta da reforma de 2008, e estabeleceu a possibilidade de fixação de valor mínimo de indenização de dano na sentença penal condenatória, ok? Então, por hora, basta que a gente tenha esse entendimento da previsão expressa no artigo 387, que trata do que o juiz deve fazer ao proferir uma sentença condenatória, e cria uma possibilidade, o juiz poderá, fixar um quantum mínimo de reparação de dano. E cito ainda o artigo 515, inciso 6 do Código de Processo Civil, que considera a sentença penal transitada em julgada título executivo no juízo civil, né? Então, aqui nós temos o primeiro encontro entre a noção de efeito da sentença penal condenatória como possibilidade de estar no juízo civil. Então, o artigo 63 do Código de Processo Penal fala disso, o 387 cria a possibilidade do juiz fixar um quantum mínimo indenizatório, e o 515.6, do CPC, do Código de Processo Civil, estabelece que um dos títulos executivos judiciais é justamente a sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, vejamos, o grande ponto de análise dessa questão está no que estabelece o artigo 935 do Código Civil. Então, vejamos o teor deste dispositivo do Código Civil. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais a existência do fato ou sobre quem seja seu autor, quando estas questões já se acharem decididas no juízo criminal. Então, vejamos, esse dispositivo, ao mesmo tempo, declara a independência da jurisdição civil e criminal, certo? E estabelece que quando a justiça criminal estiver uma definição, ou seja, quando a justiça criminal definir que o fato existiu e quem é o autor do fato, estas questões não serão mais passíveis de discussão na esfera civil. Então,
num olhar no sentido contrário, antes de haver uma definição na justiça criminal a respeito da existência do fato ou da sua autoria, é possível discutir isso no civil. A partir do momento que se acharem decididas no juízo criminal, não se discute mais isso. Então, de um lado, nós temos a independência da jurisdição, e aqui eu preciso fazer um parênteses para dizer o seguinte: nós ainda não estudamos jurisdição penal, né? Mas é preciso que fique muito claro que jurisdição é um poder do Estado, um poder-dever, né, como se diz tradicionalmente, e um direito do cidadão, já que nós temos lá no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal o chamado direito de ação, ou seja, a possibilidade que todo cidadão tem de submeter ao judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, né? Então, esse poder-dever do Estado e esse direito fundamental do cidadão, ele é um só. A jurisdição é um poder-dever do Estado e um direito fundamental do cidadão. A divisão que se faz do exercício da jurisdição, seja no que diz respeito à matéria, que é o caso aqui, civil e criminal, seja no que diz respeito a território, né? Jurisdição do Estado de São Paulo, jurisdição do Mato Grosso do Sul, jurisdição estadual e jurisdição federal, né? Ainda em relação à matéria, jurisdição do trabalho, jurisdição eleitoral, jurisdição comum, ou seja, todas essas divisões têm por única finalidade uma prestação jurisdicional melhor, certo? À medida que você especializa o trabalho, a tendência é que ele melhore. Então, se você tem uma vara civil, uma vara criminal, é porque você espera que haja uma resposta adequada na esfera criminal, uma resposta adequada na esfera civil. Na medida do possível, você divide ainda dentro de uma mesma esfera, né? Na justiça criminal, você tem uma vara específica do júri, você tem um juizado especial, né? Você tem um juízo de crimes contra a economia popular, crimes contra o patrimônio, ou seja, você pode especializar tudo que for possível dentro da esfera de organização do judiciário para oferecer uma melhor prestação jurisdicional. Então, a responsabilidade civil é independente da criminal, sob o ponto de vista de que há divisão de competências na organização judiciária. Porém, o juiz, por exemplo, do Estado do Mato Grosso do Sul, ele não é juiz criminal ou juiz civil. Ele é juiz do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O juiz federal da 2ª, da 3ª, da 1ª região não é juiz criminal ou juiz civil. Ele é juiz daquele tribunal, daquela região. E, portanto, esse mesmo juiz tem competência para decidir causas cíveis e criminais. Ocorre que, ao ser alocado na vara criminal, vão ser colocados ao seu escrutínio questões criminais. Ao ser alocado numa vara civil, vão ser submetidas à sua apreciação questões cíveis. Então, na verdade, não é uma divisão que diga respeito a uma incapacidade ou a atividades distintas, mas é uma divisão para efeito de uma melhor prestação jurisdicional. Digo isso porque logo na sequência, o artigo 935 do Código Civil estabelece de forma expressa que o que for decidido na esfera criminal relacionado à existência do fato ou à autoria do fato não serão mais discutidos na esfera civil, ou seja, o juiz civil vai receber aquela decisão e vai partir do pressuposto de que aquela decisão é válida também na justiça civil. Então, a independência serve para efeito de classificação de ações, para efeito de uma atuação específica e mais adequada, sem que haja qualquer problema em relação à utilização de um juiz de uma vara criminal para solucionar uma questão civil e vice-versa. E nós vamos ver, inclusive, na sequência, que a legislação extravagante, em algumas circunstâncias, apresenta isso. De outro lado, a doutrina reclamava há bastante tempo aquela alteração que foi feita no
artigo 387 em 2008, ou seja, a possibilidade de uma fixação indenizatória, de quanto indenizatória, já na sentença penal condenatória, ainda que haja bastante crítica, porque o dispositivo foi simplesmente alterado no sentido de garantir a possibilidade de fixação de um mínimo indenizatório, né? Não foi além, estabelecendo forma como isso ia acontecer e tudo mais. Mas, enfim, era algo que já era reclamado bastante pela doutrina criminal, sob o argumento de que o juiz tem toda a condição de, ao analisar o crime, de ao analisar amplamente o crime, né? Vejam, a justiça penal, por conta do princípio do indúbio pro réu, por conta de toda a estrutura garantista que existe para efeito de impedir o uso indiscriminado e apressado do poder de punir contra o cidadão, ela é mais criteriosa, inclusive, do que a justiça civil, né? Basta a gente citar que não existe confissão ficta no processo penal, né? Que não existe a possibilidade de condenação no processo penal sem que haja instrução probatória, né? Então, nós temos lá no processo civil o julgamento antecipado da lide. No processo penal não temos isso. Nós podemos ter absolvição já de início, né? Absolvição sumária, mas nunca uma condenação sumária. Então, a justiça criminal é mais criteriosa, por conta da necessidade própria da matéria. Daí que não faria sentido, né, rediscutir essas questões na esfera civil. Então, mas vamos avançar para a gente aumentar o nosso grau de entendimento a respeito dessa questão. Então, vejam o artigo 63, que eu citei lá atrás, né, como sendo o primeiro dispositivo da Lei Processual Penal, que trata da possibilidade de utilização da sentença penal condenatória no juízo cívil. Então, o artigo 63 estabelece: transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo cívil para o efeito da reparação do dano o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Nós sabemos que no crime existe uma ordem, né, de representação, e essa ordem de representação ela se transfere para o juízo cívil para efeito de fazer valer o comando penal condenatório no que diz respeito à reparação do dano. Então, o parágrafo único, que também foi reformado em 2008 para incluir aquela possibilidade do inciso 4, atualmente diz: transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do caput do artigo 387 desse Código, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Como o inciso 4 fala em valor mínimo, né, é possível que o ofendido entenda que aquele valor mínimo não é adequado para a reparação do dano e busque, através de uma liquidação, apurar o dano efetivamente sofrido. Vejam, nós estamos falando aqui não de uma rediscussão de culpa propriamente dita no juízo civil, mas de discutir a extensão do dano. Então, por isso é que o inciso 4 do artigo 387 fala em valor mínimo, né? Porque abre-se a possibilidade de, lá no juízo civil, discutir-se o valor adequado. Então, uma das críticas que se faz é justamente essa, né? Se a intenção foi de evitar a dilação, evitar que se vá ao juízo civil para rediscutir uma questão, partindo do pressuposto que o juiz penal tem amplo conhecimento da matéria, a ponto, inclusive, de fixar uma sentença penal condenatória, seria lógico e seria até medida de economia processual que no processo crime já se discutisse, né, o efetivo dano provocado. Ou seja, você já poderia, no entendimento de boa parte da doutrina, antecipar essa discussão e sair aí do processo penal já com um título líquido. Então, nós vamos ter um título certo e exigível por força da sentença penal condenatória. É certo porque não se discute mais a ocorrência e a autoria do dano, tá certo?
e é exigível por força do que dispõe o artigo 63 e também do que dispõe os artigos 935 do Código Civil e 515 do Código de Processo Penal. Mas muitas vezes não é líquido, porque há possibilidade de se verificar uma apuração de um dano maior, né? Partindo sempre da lógica de que pelo 387 fixa-se um valor mínimo, mas não um valor máximo. Avançando, eu já disse para vocês que a nossa legislação, a despeito do que está previsto no 935, que consagra a separação da jurisdição civil e criminal, em diversas legislações contemporâneas nós temos a junção dessa jurisdição. E aqui vale o mesmo argumento que eu dei para que o Estado subdivida o exercício da jurisdição. Aqui, esse mesmo argumento, que é o da melhor prestação jurisdicional, serve para que, nestas hipóteses específicas, o Estado, através da legislação, traga novamente a união dessas duas jurisdições, né? Então, se num primeiro momento é coerente separar jurisdição civil e criminal para que haja uma melhor prestação jurisdicional, em determinadas hipóteses, o legislador entendeu que era conveniente fazer novamente a junção dessas jurisdições, também no interesse de uma melhor prestação jurisdicional. Então, vamos fazer aqui a menção a alguns dos casos específicos. Composição civil nos casos de infração de menor potencial ofensivo. Então, IMPO, infração de menor potencial ofensivo. Crimes e contravenções penais. Todas as contravenções penais e todos os crimes com pena máxima não superior a 2 anos serão consideradas infrações de menor potencial ofensivo e poderão ser alvo da tentativa de composição civil, de acordo com os artigos 74 e 75 da Lei 9.099 de 95. Ocorre que a composição civil importa em renúncia ao direito de queixa ou representação. Vamos retomar, então, o que nós falamos na nossa última aula. Dissemos lá que a renúncia, ou melhor, que o recebimento de indenização, o recebimento de uma reparação de dano, não importa em renúncia ao direito de queixa ou representação. Dissemos que isso vale como regra geral e que essa regra é excepcionada pela Lei 9.099. Por quê? Porque a Lei 9.099 tem como objetivo principal reparação do dano e evitar a aplicação de pena privativa de liberdade. Infrações de menor potencial ofensivo buscam, através da Lei 9.099, fundamentalmente duas coisas. Em primeiro lugar, composição civil, ou seja, dar uma resposta para a vítima. Se essa resposta efetivamente for possível pela composição, vítima e autor entraram num acordo, ao se tratar de ação penal privada ou ação penal pública condicionada, a composição civil importa em renúncia ao direito de queixa ou representação. Ou seja, a composição civil acaba com a questão também no âmbito criminal. Ok? Não se tratando de infração de menor potencial ofensivo, uma eventual composição civil não significa renúncia ao direito de queixa ou representação, que, como nós já vimos, poderão ser exercidos no prazo de 6 meses a partir do conhecimento do autor do fato. Ok? Seguindo, então, uma outra hipótese, o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 297, estabelece a penalidade de multa reparatória, que consiste no pagamento, mediante depósito judicial, em favor da vítima ou dos seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime. Então, vejam, aqui, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, existe a possibilidade de uma penalidade de multa reparatória. Então, é um Código de Trânsito estabelecendo a junção das jurisdições, tanto penal quanto civil, certo? Obviamente que a eventual multa reparatória também não impedirá que você busque
a partir de uma sentença penal condenatória, ou até mesmo a partir de uma ação civil ex delicto, você busque uma reparação que vá além disso, ok? Seguindo, Lei 11.340 de 2006, a famosa Lei Maria da Penha, né, determina ou permite a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher com competência cumulativa. Expressamente, no artigo 14 da Lei Maria da Penha, consta a cumulatividade de competências civil e criminal. Então, lá nos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, o mesmo juiz poderá condenar criminalmente, fixar alimentos provisórios ou provisionais, propiciar a separação de corpos, regulamentação de visita aos filhos, ou seja, vai ter uma ampla competência tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Então, esses exemplos são colocados para deixar claro que não há qualquer inconveniente na aplicação da lei civil por um juiz penal, por um juiz criminal. Lembrando que a ideia de separação das jurisdições tem por finalidade uma melhor prestação jurisdicional. Então, quando o legislador identifica que em determinadas hipóteses é conveniente unir e que a prestação jurisdicional será melhor ainda, ele toma essa providência, né? Então, vamos ver aqui dois dos três casos que eu citei. Lei do Juizado Especial Criminal. Ora, chegou-se a um determinado momento na sociedade que houve um reconhecimento de que o otimismo que havia em relação ao cumprimento de pena privativa de liberdade não se justificava. Ou seja, a pena privativa de liberdade não era aquela maravilha que se imaginou que fosse lá há 140, 150 anos atrás, quando ela se tornou a menina dos olhos, né, dos estudiosos do crime, que achavam que através da pena privativa de liberdade seria possível resolver a questão criminal, né? É evidente que essa questão nunca vai ser resolvida, porque trata-se de uma questão que envolve a natureza humana, mas de qualquer forma houve esse momento. Num determinado ponto, chegou-se à conclusão que não só a pena privativa de liberdade não era essa maravilha, como em muitos casos ela era prejudicial, especialmente nos casos de pena privativa de liberdade de curta duração, né? O sujeito comete um crime leve, é punido com uma pena leve, mas é submetido à privação de liberdade junto com qualquer tipo de delinquente, com pessoas condenadas a penas altíssimas, né? Então aí vai também a incapacidade do Estado de oferecer um modelo ideal de cumprimento de pena. Mas enfim, o que passou a se verificar? Dentro do cárcere, essas pessoas, ao invés de ter uma condição de melhorar em relação ao seu comportamento social, acabavam, nesse curto espaço de tempo, piorando enquanto ser social e tendo sérios prejuízos fora do cárcere, como, por exemplo, desagregação da família, perda de trabalho, ou seja, a pena privativa de liberdade de curta duração se mostrou, para crimes leves, obviamente, se mostrou um verdadeiro desastre. Então, aí surgiu a ideia de penas alternativas, né? Então, o juizado especial vem na esteira da ideia de penas alternativas. E aí, uma outra situação que é pensada, olha, via de regra, esses crimes leves, com penas leves, não devem levar ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Por outro lado, você pode estimular a reparação do dano, que já é uma compensação social muito importante, né? Então, aí usa-se o estímulo da reparação do dano como meio, inclusive, de evitar a consequência criminal. Daí que no próprio juizado especial criminal se faz a composição de dano civil. Não teria lógica encaminhar para o juizado especial civil e aí, se não houvesse a composição de dano, encaminhar novamente para o juizado criminal. Então, fica evidente que a junção aí é benéfica. Outro exemplo, para a gente não se alongar muito nessa questão, a Lei Maria da Penha. Imagine a situação se a pessoa tivesse que recorrer e tivesse que trabalhar, lidar com dois juízos diferentes, né, para resolver as questões de ordem civil, alimentos, separação de corpos, regulamentação de visita com um juiz e condenação criminal com outro. Então,
é evidente que a junção da jurisdição civil com a criminal se mostra nessas hipóteses extremamente interessante. Voltando então especificamente à questão da ação civil. Nós vimos lá que o artigo 63 deixa claro que, uma vez havendo a condenação penal, ela pode ser utilizada lá no juízo civil para efetivar a reparação de dano, certo? O 64, por outro lado, diz o seguinte: sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil. Então vejam que o próprio Código de Processo Penal prevê a hipótese do ofendido se valer da esfera civil, né, se valer desta separação de jurisdição e buscar lá no civil já uma reparação de dano. Agora vejam que interessante o parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo da queda. Então vejam, aqui o 64, que é obviamente anterior ao 935 do Código de Processo, do Código Civil, o que ele faz? Ele indica ao juiz civil que, se houver uma ação penal em curso, o ideal é que se espere. Por quê? Porque o que for resolvido na ação penal não poderá ser desfeito na ação civil. E não é interessante para o Estado, enquanto titular da jurisdição, que haja decisões conflitantes. Então, parte da doutrina diz que, na verdade, este poderá deve ser entendido como deverá. E, na prática, normalmente é isso que acontece. Se é ajuizada uma ação civil ex delito e o juiz tem o conhecimento, obviamente que essa comunicação vai acontecer, né, entre os juízos, de que está em curso a ação penal, ele vai suspender a ação civil sob o argumento de que não adianta ele discutir aqui o mérito, né, discutir se o fato existiu e se o requerido é autor do fato, porque se ele decidir positivamente e a ação penal decidir negativamente, prevalece a ação penal. E o contrário também é verdadeiro. Então não tem sentido. Então, para que serviria essa ação civil? Para, se houver a condenação, continuar para efeito de execução, para efeito de cumprimento da sentença, certo? Para efeito de fazer materializar o comando condenatório da ação penal. Então, vejam, não há problema algum em ingressar com a ação civil, porém, o juiz civil, tomando conhecimento da existência da ação penal, pode e normalmente suspende o curso até que se decida definitivamente a ação penal, por conta do próprio Código Civil dizer que é o que vai valer efetivamente, é o que for decidido na ação penal. Ok? Além desta questão relacionada à possibilidade de você ter as duas ações ao mesmo tempo e da possibilidade, quase que obrigatoriedade, de suspensão da ação civil, é preciso entender em relação à ação civil ex delito o seguinte: na justiça penal existem obrigações que são impostas ao juiz no momento da sentença de mérito. O 387 estabelece o que o juiz deve fazer quando condena. Então, para condenar alguém, o juiz tem que estar convencido de que o fato existiu, prova da materialidade, de que o réu é autor do fato, prova de autoria, certo? E afastar eventuais teses defensivas que impeçam a aplicação da pena. Então, tem que haver prova da materialidade, prova da autoria e possibilidade fática de aplicação da pena. Senão, não pode haver condenação. Por outro lado, o artigo 386 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de condenação. Então, gravem bem isso, que isso vai ser útil em todo o nosso curso. A sentença penal absolutória é vinculada. O juiz, para absolver alguém penalmente, precisa necessariamente vincular o ato absolutório a um
dos 7 incisos do artigo 386. Então, nós temos o artigo 386, incisos de 1 a 7, e em um desses 7 incisos deverá estar prevista a causa de absolvição. Então, se não encontrar resguardo em nenhuma destas 7 hipóteses, fatalmente a sentença deve ser condenatória, tá certo? Com base no 387, e aí não haverá a absolvição. Dito isso, nós vamos ver que entre as hipóteses de absolvição, muitas delas não impedem a discussão na seara civil para efeito de reparação de dano. Então, veja, se de um lado a condenação automaticamente importa em título executivo para efeito de reparação de dano, ou seja, condenado criminalmente significa houve o fato, está provada a autoria do fato. Portanto, a obrigação de reparação do dano se faz presente. Inciso 1 do artigo 91 do Código Penal. Por outro lado, a absolvição penal não significa necessariamente a impossibilidade de se discutir no cível. Então, vejam, eu disse para vocês que na esfera penal há um rigor maior para a condenação. Então, existem situações em que o réu é absolvido na esfera penal, mas esta absolvição, que vai ser sempre vinculada a um dos incisos do artigo 386, não é fator impeditivo de buscar a reparação no âmbito civil, né? Então, para a gente deixar muito claro, existem atos que são ilícitos civis e atos que são ilícitos penais. Ambos são indenizáveis de acordo com o Código Civil. Existem atos que não permitem, pelo que foi apurado, uma condenação penal, mas permitem, de acordo com a Justiça Civil, a imposição de uma reparação de dano. Então, vejamos agora, um a um, os casos de sentença absolutória que não impedem que o ofendido busque, na esfera civil, a reparação de dano. Então, vamos aproveitar aqui o que nós falamos a respeito do 64. Ação penal em curso, o sujeito entra com a ação civil. O juiz tem conhecimento da ação penal, suspende a ação civil. O réu é absolvido. Dependendo do motivo da absolvição, eu posso provocar o andamento da ação civil e obter a reparação lá na ação civil, certo? Então, quais são as hipóteses de absolvição que me permitem, eu ofendido, buscar na esfera civil a indenização? Primeira delas, não haver prova da existência do fato, que está expressamente previsto lá no artigo 66, certo? Mas, especialmente no artigo 386, inciso 2, que é o motivo da absolvição. Então, o juiz, ao final da instrução do processo, não consegue prova absoluta, prova cabal de que o fato existiu. Vai absolver com base no artigo 386, inciso 2. Então, vejam, não conseguiu o acusador comprovar a existência do fato. Quer ver um exemplo simples disso? Homicídio sem corpo, né? Nós sabemos que é possível que o juiz entenda pela materialidade, mas é possível que entenda que não. Talvez o homicídio não seja o melhor exemplo, porque o homicídio depende da apreciação do júri, né? Mas, enfim, o juiz entendeu que aquilo que foi produzido nos autos não é suficiente para que ele se convença da existência do fato. Absolvição do sujeito, porém, possibilidade de imposição do dever de reparar o dano lá na esfera civil. Não há impedimento. Segunda hipótese, não constituir o fato infração penal. Isso está previsto tanto no inciso 3 do artigo 67, quanto no inciso 3 do artigo 386. Então, vejam, vamos imaginar o crime de dano. Se encaixa perfeitamente para essa hipótese aqui. Alguém é acusado de ter provocado dano no patrimônio de uma pessoa. Então, vamos à seguinte hipótese. O carro da pessoa foi encontrado amassado, todo destruído. Descobre-se quem foi o autor. E
por haver uma desinteligência entre essas pessoas, há uma suspeita de que aquilo tenha sido feito intencionalmente. Se foi doloso, crime de dano, artigo 163. Se foi meramente culposo, indenização porque é ilícito civil. Vamos imaginar que lá no processo penal, o juiz decide que o fato não é infração penal. Por quê? Porque ele decide, pelas provas, que de fato o sujeito agiu culposamente. O sujeito não sabia que o carro era do inimigo dele. Portanto, não agiu dolosamente querendo causar dano ao patrimônio do seu inimigo. Portanto, o fato não constitui infração penal. Porém, constitui infração civil, né? Constitui ilícito civil, melhor dizendo. Então, é evidente que a ação civil pode existir. Então, a situação que indica não haver infração penal não importa necessariamente em impedimento de ação civil. Hipóteses como essa pode acontecer, por exemplo, em acusação de estelionato. O sujeito pode ser acusado de estelionato, ser absolvido porque o juiz entende que o fato não constitui infração penal, mas enseja reparação civil. Quer ver uma hipótese? Questão de venda de carros usados, né? Vez ou outra nós vemos aí uma pessoa reclamando que foi enganada porque comprou um carro como se estivesse em perfeito estado e esse carro não estava em perfeito estado. E aí muitas vezes isso vira caso de polícia e houve estelionato, não houve. O que vai determinar o estelionato? O sujeito que vendeu utilizou-se de um artifício ou um ardil para obter uma vantagem devida? Ele maquiou aquele defeito do carro? Ele fez uma gambiarra qualquer para esconder o defeito do carro? Estelionato. Não, ele simplesmente fez o que usualmente se faz. Ó, o carro está aqui, você experimenta o carro, leva no mecânico da sua confiança e o valor que eu quero é X. O sujeito vai, experimenta o carro, leva no mecânico da confiança dele, o mecânico não vê, passa 6 meses, o carro pifa, o motor funde. Houve estelionato? Não. Mas pode haver uma reparação de dano civil? Pode. Dependendo de como foi feita a negociação, o sujeito vai lá na esfera civil e obtém uma reparação. Então, não constituir o fato de infração penal não importa necessariamente em não constituir ilícito civil. Ok? Seguindo, a terceira hipótese. Não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Então, vejam, lá no primeiro, não tem prova de que o fato existiu. No terceiro, não tem prova de que o réu participou de alguma forma desse fato. Então, vejam que aqui nós estamos falando não haver prova, ok? Então, não foi possível condenar o réu porque não há uma prova absoluta de que ele tenha participado da infração penal. E aqui, evidentemente, que o juiz reconhece a existência de uma infração penal, mas ele não reconhece a certeza de concorrência deste réu especificamente. Então, eu posso, no juízo civil, apresentar os meus argumentos e discutir que ele tem, sim, responsabilidade, né? Então, vejam que a responsabilidade penal e civil são diferentes. A gente vai ver depois quando é que terceiras pessoas ficam responsáveis por indenizar o dano, por exemplo, né? No caso da esfera penal, por força dos princípios penais, a pena nunca passa da pessoa do infrator, né? A pena nunca passa da pessoa do condenado, só ele pode cumprir. A punição pelo delito nunca passa da pessoa do infrator. Então, se você não conseguir identificar um elemento de prova robusto de que aquele sujeito é autor, coautor ou partícipe do crime, você não pode condená-lo pelo crime, ok? Isso não significa que você não possa discutir lá na esfera civil se esse sujeito deve ou não indenizar pela conduta. Seguindo, a quarta hipótese, existência ou fundada dúvida sobre circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. Então, lembram que eu disse lá para vocês que, de acordo com 387, que trata da condenação, alguém, para ser condenado, depende do juiz alegar a prova da materialidade, a prova da autoria e a inexistência de qualquer circunstância, ou que exclua o caráter criminoso do fato, ou que isente o réu de pena, né? Então, nós temos, por exemplo, as excludentes de licitude, né? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito,
que vão excluir o crime. A conduta existiu, mas ele não agiu de forma criminosa porque a lei permite que naquelas hipóteses ele pratique aquela conduta. Ou ainda, existe o crime, mas existe uma circunstância que isenta o réu de pena, né? Então, por exemplo, existe um dispositivo no Código Penal que isenta de pena quem pratica crime patrimonial contra parente próximo, por exemplo, marido e mulher, ascendente e descendente, né? Desde que não seja com violência ou grave ameaça. O que o Código Penal está dizendo? Que isso não é ilícito civil? Não. Ele está dizendo que aqui existe um ilícito. É evidente que quando você furta a pessoa, você está praticando um ilícito. Porém, essa não é uma questão que vai sujeitar aquele indivíduo a uma punição penal. Por quê? Porque aqui a justiça entende que a relação de parentesco é mais importante do que a eventual punição penal. Mas não significa que está se excluindo a possibilidade de se buscar na esfera civil a devida indenização. Então, esse sujeito que foi vítima do crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, por pessoa próxima, pode buscar na esfera civil a indenização. Mas e o caso, por exemplo, do sujeito que agiu em legítima defesa ou que agiu em estado de necessidade? Em qualquer hipótese, ele não vai ficar livre da indenização? Aí vai depender do tipo de circunstância. Então, a princípio, não em todas as hipóteses a existência de uma circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena significará impossibilidade de reparação de dano. E vejam que aqui, existência ou fundada dúvida, isso também é uma novidade da reforma de 2008. Né? Até 2008 era apenas existência. Depois foi acrescida a fundada dúvida, ou seja, se houver dúvida a respeito da legítima defesa, por exemplo, cabe ao acusador comprovar sem qualquer dúvida que o réu não agiu em legítima defesa. Então, daí a menção à fundada dúvida. É uma causa de absolvição. Ok? Por fim, não existir prova suficiente para a condenação. Aqui é a famosa absolvição por insuficiência de prova. Isso aqui é a essência do indúbio pro réu. Existe prova. Afinal de contas, se a prova não é suficiente, é porque ela existe. Né? O que não é suficiente precisa existir, senão seria inexistente, obviamente. Então, existe uma prova, porém, esta prova não é suficiente para a condenação penal. Essa aqui é a essência da ideia de indúbio pro réu. A punição penal, ela depende de comprovação absoluta, cabal, robusta, né? A famosa jurisprudência, o direito penal não opera em conjecturas, o direito penal só se aplica com certeza acima de qualquer dúvida. Então é possível que haja ali uma determinada prova, mas que ela não seja suficiente. E evidentemente que a insuficiência de prova não vai impedir a discussão na esfera civil. Né? Se mesmo a absolvição em alguns casos não impede, imagina a insuficiência de prova. Já existe inclusive um começo de prova de que o sujeito é responsável pela conduta e, portanto, poderá ser responsabilizado civilmente. Seguindo ainda, despacho de arquivamento de inquérito ou peças de informação. Nós vimos que o inquérito policial pode ser arquivado por iniciativa do Ministério Público, né? Vimos que o pacote anticrime trouxe uma alteração em relação à forma de arquivamento do inquérito, deixando único e exclusivamente a critério do Ministério Público, sem interferência do Judiciário, sem necessidade de homologação do Judiciário. Vimos que isso faz parte daquele conjunto de dispositivos que teve sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, mas, enfim, existe a forma de arquivamento. E existe a possibilidade também de arquivamento de peças de informação, que se quer se transformar em inquérito. Isto não impede, obviamente, que haja ação civil. Aqui, basta a gente pensar no exemplo do crime de dano que eu coloquei para vocês. Surge lá uma investigação
ou um início de investigação de que um determinado acidente automobilístico teria sido causado intencionalmente e poderia haver o crime de dano. E aí, já na investigação, se verifica que não faz sentido, se trata de fato de ilícito civil, aquele inquérito é arquivado, aquelas peças de informação são arquivadas, e isso não importa em impossibilidade de reparação de dano. E vejam que aqui nós temos inclusive uma situação em que foi jogado para a esfera penal um fato que, na verdade, tem origem apenas civil, que seria a provocação de dano ao patrimônio alheio por culpa, né? Na verdade, não se trata de questão de interesse penal, mas por uma suspeita ou por uma sugestão, talvez, da vítima ou de quem acompanhou, isso acaba sendo alvo de uma investigação criminal. Ainda, decisão que julgar extinta a punibilidade. Aqui, né, nós temos a única hipótese em que uma decisão que é considerada absolutória não vai fazer uso lá dos incisos do artigo 386. Porque aqui o juiz absolve ou reconhece a extinção da punibilidade e sequer aprecia o mérito da causa, porque não faz sentido ficar discutido se o sujeito é ou não inocente, se houve ou não o fato, à medida em que já não há mais a possibilidade de punir. Então, a decisão que julga a extinta punibilidade penal também não importa em necessariamente extinção da obrigação de reparação de dano. Por quê? Porque a reparação de dano é matéria tratada na esfera civil, né? E as hipóteses lá de prescrição ou de possível extinção vão ser tratadas no civil e não no penal, certo? Então, estas todas são as hipóteses em que, ainda que não haja condenação, mas houve uma atividade na esfera criminal que resultou, inclusive, na maioria delas em absolvição, é possível discutir na esfera civil uma possível reparação de dano. Por outro lado, nós temos duas hipóteses em que há uma absolvição que impede a ação civil. E quais são essas duas hipóteses? As duas hipóteses que estão previstas lá no artigo 935 do Código Civil, não é? Então, qual que é a primeira deles? A inexistência material do fato. Ou seja, se o sujeito foi absolvido porque o fato não existiu, está escrito lá no 935, não se discutirá novamente questão da existência do fato e da autoria se estiverem definitivamente solucionadas na esfera penal. Então, quando o juiz diz o fato não existiu, ele não existiu, seja para a esfera penal, seja para a esfera civil. Não posso ir lá no civil tentar rediscutir aquele fato. Então, vejam, é diferente eu dizer que um fato não existiu de dizer que um fato não constitui crime, né? Então, pensem no exemplo que eu falei do dano. Dano é ilícito civil sempre, mesmo que praticado de forma culposa, e é ilícito penal somente se for praticado de forma dolosa. Então, se o juiz chega à conclusão que o fato não é doloso, ele não vai absolver por inexistência material do fato. Ele vai absolver alegando que o fato não constitui infração penal, porque o fato em si existe. O sujeito foi lá e bateu no carro do outro, causou dano ao patrimônio do outro. Porém, não o fez dolosamente. Então, percebem por que o artigo 386 do Código de Processo Penal estabelece uma a uma as hipóteses de absolvição? Porque isso tem relevância especial no que vai acontecer, inclusive, na sequência. Então, se o sujeito é absolvido porque não há prova da existência do fato, que é o inciso 2, o ofendido pode tentar provar o fato na esfera civil. Se o sujeito é absolvido porque o juiz disse o fato não existiu, acabou a história, né? O mesmo vale para a questão da autoria. Se o sujeito é absolvido porque o juiz diz que ele não concorreu para o fato, que é diferente de não ter prova dele ter concorrido para o fato, neste caso, de haver prova de que ele não concorreu para o fato, ele está livre também na esfera civil. Então, vejam que as duas hipóteses de absolvição
que impedem sempre a discussão na esfera civil são comprovação de que o fato não existiu, né? Acusação de homicídio quando o sujeito não foi vítima de homicídio, acusação de roubo quando não houve roubo, né? Acusação de dano quando não houve dano, nem mesmo culposo, ou quando o réu não concorreu para o fato. Né? Houve lá o dano e o sujeito comprovou que ele estava no outro lado do mundo no dia do dano. Houve lá uma lesão corporal e ele comprovou que ele estava do outro lado do mundo no dia que o sujeito foi vítima da lesão corporal, do roubo, do furto. Ou seja, ele não tem qualquer vinculação com o fato. Estas duas hipóteses impedem qualquer tipo de discussão na esfera civil. Daí, por exemplo, eu posso afirmar para vocês que o sujeito que é absolvido com base na inexistência de prova de que o fato ocorreu tem interesse de recorrer da sentença absolutória, porque ele pode discutir e querer provar que está provado que o fato não ocorreu. O que vai mudar para ele? Ele é absolvido e continua absolvido, só que a absolvição dele surte efeitos na esfera civil se ele conseguir mudar. Olha, o juiz entendeu que não está provado que o fato aconteceu, mas eu entendo que está provado que o fato não aconteceu. Então isso é mais vantajoso, então isso me dá o direito, inclusive, de recorrer. Ou seja, é um prejuízo que ele tem, mesmo havendo uma sentença absolutória. Vejam que questão interessante. Agora vamos tratar das excludentes de licitude, né? Então nós dissemos lá que, a princípio, o fato de haver uma absolvição pela presença de excludente de licitude não importa necessariamente em impossibilidade de discutir na esfera civil. Então vejamos aqui agora a questão das excludentes no Código Civil, porque é no Código Civil que nós vamos encontrar a resposta adequada. Então vejam o que diz o Código Civil. Não constituem atos ilícitos, os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. 2, a deterioração ou destruição de coisa alheia ou lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. O que esse 2 aqui significa? Estado de necessidade. Eu preciso deteriorar ou destruir algo alheio ou até mesmo provocar uma lesão na pessoa para me livrar de um perigo iminente. Então eu estou em um estado de necessidade. Em cima nós temos a legítima defesa e o exercício regular de direito, certo? Agora vejam o parágrafo único. No caso do inciso 2, ou seja, no caso do estado de necessidade, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Ora, eu estou em perigo e eu posso licitamente tomar as atitudes agressivas, no sentido de deteriorar, de destruir coisa alheia, de até provocar uma lesão à pessoa, no estrito limite da necessidade de remover aquele perigo, né? O fato de eu estar em perigo não me permite sair aí destruindo tudo pela frente. Então, a excludente, ela vai estar sempre vinculada, no caso aqui do inciso 2, ao perigo iminente. Então, é remover esse perigo que me autoriza a agir licitamente, provocando prejuízo e até lesão à pessoa. Ok? Então, vamos seguir. Aí, nós precisamos fazer, no que diz respeito àquele inciso 2, lá, o estado de necessidade, a diferença entre estado de necessidade defensivo e agressivo. E só assim é que nós vamos definir se há ou não a possibilidade de se exigir uma reparação de danos, ainda que tenha havido o reconhecimento do ato de estado praticado em estado de necessidade. Então vamos partir primeiro do que diz o artigo 65 do Código de Processo Penal. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. No artigo 188 do Código Civil, só não está presente o estrito cumprimento do dever legal. Os outros 3 estão presentes, né? O estado de necessidade no inciso 2 e a legítima defesa do exercício regular de direito no inciso 1. Então, aqui o 65 faz uma menção expressa, é anterior ao artigo 188,
mas deixando claro que o que for decidido na esfera penal em relação a isso faz coisa julgada também no cívil, certo? Porém, não significa necessariamente que vai haver uma isenção de responsabilidade pelo dano, tá? Faz coisa julgada o quê? A decisão. Agiu em legítima defesa, agiu em estrito cumprimento do dever legal, agiu em estado de necessidade. Isso não se discute mais. Mas a necessidade ou a possibilidade de reparação de dano pode ser discutida. E agora é que vem a questão. Código Civil, artigo 929. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do artigo 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á o direito à indenização do prejuízo que sofreram. Então, veja, o que é estado de necessidade defensivo? Eu estou em perigo e eu atinjo o dono da coisa que está me causando em perigo, eu lesiono a pessoa que está me causando perigo para me livrar desse perigo. Então, por que é defensivo? Porque eu, que ajo em estado de necessidade, estou me defendendo diretamente contra a pessoa ou coisa que me causa perigo. Então, vamos colocar um exemplo. Eu estou andando tranquilamente na rua, né, deserta nesses tempos de quarentena, fazendo minha caminhada, e de repente eu me deparo com um pitbull que escapou da casa do seu dono. E aí eu olho de um lado, olho do outro, os muros com 3 metros de altura, não tem como pular no muro para me livrar daquilo, e vou ter que encarar o pitbull. Mas eu já estou preparado para isso, estou ali com um pedaço de pau, com canivete, com qualquer coisa, né? Não vão sair na rua com um pedaço de pau, com canivete, pelo amor de Deus. Aliás, não devemos nem sair na rua, né? Vamos só usar isso aqui como exemplo. Vamos pensar que é o Tício que está nesse exemplo, não é nenhum de nós. Enfim. E o sujeito vai para cima do pitbull, sem alternativa, e acaba matando o pitbull. Então, vejam. O sujeito lesado, em tese, o dono da coisa, né, vamos colocar aqui o animal como coisa, é o responsável pelo perigo. Por quê? Porque ao dono do animal compete a obrigação de manter o animal fechado. E, portanto, o meu estado de necessidade foi defensivo. Eu me defendi, causei um prejuízo, mas me defendendo. Não posso ser responsabilizado por isso. A culpa é do dono do animal. Inclusive, a depender do que aconteceu, eu tenho direito à indenização dele. Agora, vamos imaginar o seguinte. A mesmíssima hipótese. E aí, eu, cidadão não afeto a qualquer tipo de arma, estou naquela rua, naquela mesma situação, sem nada nas mãos. Né? E aí o pitbull está lá. Eu olho para um lado, um muro de 3 metros de altura. Olho para o outro, um muro um pouquinho menor. Eu olho bem, pulo aquele muro, ao pular o muro eu caio em cima de um objeto qualquer do carro, da vítima da bicicleta, estrago o carro, não satisfeito eu saio pisando por cima do carro, porque eu quero ficar a pelo menos 1 quilômetro daquele pitbull. E estrago o carro do vizinho do dono do pitbull para me livrar do perigo. Percebem que aí a situação se encaixa perfeitamente no 929? A pessoa lesada, o dono do carro, o dono da coisa, o dono do carro, não é culpado do perigo. Ele não tem pitbull, ele não tem responsabilidade nenhuma do pitbull. Então, ele tem direito à indenização. Porque, apesar de eu estar me defendendo do pitbull, eu estava em estado de necessidade, mas em relação ao dono do carro, trata-se de uma ação agressiva. Então, estado de necessidade defensivo é quando eu atinjo a pessoa ou a coisa que me causa o perigo. Estado de necessidade agressivo é quando eu atinjo pessoa ou coisa que não é responsável pelo perigo que eu estou sofrendo. Então, quem não tem responsabilidade pelo perigo que eu estou sofrendo é agredido pelo meu estado de necessidade, por isso que ele é agressivo, e, portanto, tem direito à indenização. Então, acho que está bem claro. Se eu atinjo a pessoa ou a coisa que são responsáveis pelo perigo, essa pessoa não tem direito à indenização. Se eu atinjo coisa ou pessoa que não é responsável pelo perigo, ele não tem nada a ver com o perigo, tem direito à indenização. Então eu posso, por exemplo, absolvido por estado de necessidade, a minha ação civil está lá parada porque o juiz suspendeu.
eu vou lá e digo, olha, peraí, de fato ele estava em estado de necessidade, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ele pulou o muro da minha casa, caiu em cima do meu carro que estava guardado na garagem e estragou meu carro. Ele tem que me indenizar. Depois ele que se resolva lá com o dono do carro, com o dono do cachorro. E aí eu já estou até adiantando, né? O artigo 930, que vem na sequência, estabelece o quê? No caso do inciso 2 do artigo 188, ou seja, no estado de necessidade, se o perigo ocorreu por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Então, veja, vamos pegar aqui a hipótese. Sujeito A, dono do pitbull. Eu sou o sujeito B, né? Eu sou o sujeito T, que eu sou o Tício. E eu tenho o sujeito B, que é o dono do carro. Então, veja. Cachorro do sujeito A escapa para a rua, eu vejo o cachorro, me vejo em perigo, pulo o muro da casa do sujeito B, caio em cima do carro dele, amasso todo o carro, tenho a obrigação de reparar o dano. O que eu pagar para ele, eu tenho direito de regresso em relação ao dono do cachorro. Perfeito? Se eu avanço no cachorro, né, aí esse dono do cachorro não tem direito à indenização, portanto, não há que se falar em ação regressiva. Agora, se eu avanço sobre o patrimônio ou sobre a pessoa, né, de terceiro, aí eu tenho que ressarcir o dano. Né? Para dar um exemplo da coisa, vamos imaginar que eu pulo o muro e caio em cima do dono da casa e provoco lesão corporal. Vou ter que indenizá-lo pela lesão corporal. Aí eu atingi a pessoa, né, de forma agressiva. Vamos imaginar que eu pule o muro da casa do dono do pitbull e caia em cima do carro dele ou em cima dele. Não devo de indenização a ele. Por quê? Porque foi ele que me provocou o perigo, não tendo a responsabilidade devida com o pitbull. Acho que assim está bem delimitado. E o parágrafo único do artigo 930 estabelece: a mesma ação competirá. Qual é a mesma ação? A ação regressiva do caput, contra aquele em defesa de quem se causou o dano. Né? Então, quando eu atinjo o patrimônio alheio ou lesiono uma pessoa para, em virtude do estado de necessidade de uma terceira pessoa, e eu sou obrigado a reparar o dano, eu também tenho ação de regresso contra ele. E, evidentemente, que ele pode até ter ação de regresso contra o responsável pelo perigo. Esse parágrafo único aqui faz o quê? Estende o direito de regresso para aquelas pessoas que agiram em estado de necessidade. Aqui no caso de legítima defesa, no artigo 188, inciso 1. Para o caso de quem agiu em legítima defesa, em defesa de terceiro. Né? Então, eu posso agir em legítima defesa de terceiro. E quando eu faço isso, eu tenho a mesma ação de regresso, se eu for obrigado a ressarcir o dano, que tem o sujeito que age em estado de necessidade. Ok? Então, vamos avançar em algumas outras hipóteses. Aberratio ictus na legítima defesa. O que é isso? Erro de execução na legítima defesa. Então, nós vimos lá no 929, parágrafo único, que quem age em legítima defesa de terceiro também tem direito ao regresso contra esse terceiro se ele ficar obrigado a indenizar. Certo? Por outro lado, se por erro na execução, quem age em legítima defesa acaba por ferir inocente, ficará obrigado a indenizá-lo, poderá se voltar contra o agressor em ação regressiva. Certo? Então, veja, eu estou na presença de uma agressão atual ou iminente. E eu vou agir em legítima defesa. Só que ao invés de eu atingir o sujeito que está me agredindo, eu atinjo um terceiro. Eu erro na minha legítima defesa. E, portanto, esse terceiro que não me causou nenhuma agressão ou que não estava na iminência de me agredir, tem direito de indenização. Provoquei lá uma lesão corporal no sujeito, porque fui tentar dar uma paulada no sujeito que estava me agredindo e acertei o cara que estava do lado dele. O cara que estava do lado dele não estava me agredindo, não tem nada a ver com isso, move uma ação contra mim, sou obrigado a indenizá-lo. O que eu posso fazer? Ação regressiva contra o sujeito que estava me agredindo, porque era para ele que aquela paulada estava destinada. Né? Então, da mesma forma que eu respondo
no caso do erro na execução, do aberratio ictus, eu respondo como se tivesse acertado, na legítima defesa eu tenho os mesmos direitos como se eu tivesse acertado. Ok? Avançando. Aqui, essa menção aqui é para ficar clara a validade da ação civil, né? Porque num primeiro momento, quando a gente pensa, bom, se a ação penal é suficiente, eu só vou pensar numa ação civil nos casos em que houver absolvição, né? Senão eu não preciso da ação penal. Mas aí existe um outro detalhe. A responsabilidade civil, ela vai além do autor do fato, diferentemente da responsabilidade penal. Então, vejam, o artigo 932 do Código Civil estabelece o seguinte: são também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Então, vejam, menor não pratica crime. Ok? Então, essa hipótese aqui para a gente não tem importância. Pode até acontecer lá uma atuação por infração, né, no Código, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí, evidentemente, pode até acontecer. Mas, a rigor, é uma outra situação. Mas eu vou colocar aqui todas as hipóteses para a gente analisar. 2. O tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições. 3. O empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão de. Vejam, aqui já começa a ficar interessante. O empregador responde civilmente pelo ato do empregado. Então, nós podemos ter um empregado cometendo crime, sendo condenado, e eu estender esta obrigação de reparação de dano ao empregador. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimento onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores ou educandos. Essa hipótese também é bastante interessante. Os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até a concorrente quantia, né? Se o sujeito se beneficiou lá do crime, recebeu uma parte do objeto do crime, ele também fica, à medida daquela, até a quantidade daquilo que ele recebeu, obrigado a reparar o dano. E, por fim, o artigo 933. As pessoas indicadas nos incisos 1 a 5 do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Então, vejam que situação interessante. Ação penal. Vamos pegar aqui o empregado como exemplo, que é bastante interessante. O empregado está lá trabalhando, pratica um crime, é condenado e eu vou buscar a reparação do dano. Aí o sujeito não tem condição de reparar o dano. E aí, pela lei civil, o empregador responde por ele. Afinal de contas, ele estava lá sob as ordens do empregador, trabalhando para o empregador. A questão que fica é a seguinte: a ação penal basta para isso? Ou seja, eu pego lá a condenação do empregado, está provado que o fato existiu, está provado que ele é o autor, e vou simplesmente executar o empregador? Qual é o limite do direito de questionamento que esse empregador tem? Né? Ele pode dizer assim: não, peraí, eu não tenho nada com isso. O sujeito praticou um crime, apesar de ele ser meu empregado, eu vou provar aqui que ele agiu fora dos limites do contrato de trabalho, que ele não estava mais a meu serviço. Qual é o limite da defesa desse empregador? Existe muita discussão doutrinária a respeito disso. E o mais coerente, mais adequado, é que, se o sujeito tiver a sentença penal condenatória, ele proponha a execução, né? Chame o empregado e o empregador, chame a pessoa que praticou a conduta e quem responde por ela, e aí vai depender do tipo de argumento que ele vai opor. Ele não vai poder discutir se o fato aconteceu ou não aconteceu. Isso está resolvido na esfera criminal. Ele não vai poder discutir se o empregado era ou não responsável. Isso está decidido. Mas ele vai, por exemplo, poder discutir, né, se aquele cara já não estava mais trabalhando para ele, ou se aquele cara é responsável exclusivamente e ele se livra disso. Então, esse é o grande ponto de questionamento. Qual é o limite desse direito
de defesa nessa hipótese. Tá? Então, lá no começo eu disse para vocês que a reforma que foi operada no 387 era uma reforma que vinha sendo bastante cobrada pela doutrina, mas que depois que ela foi colocada no código, ela foi muito criticada. Por quê? Porque ela é muito breve, simplesmente mencionou-se lá que o juiz pode fixar um valor mínimo de reparação. E o que se critica? Olha, nessas hipóteses, por exemplo, o sujeito está trabalhando, não seria possível que o ofendido já verificasse, olha, muito provavelmente a extensão do dano é alta. Esse cara é empregado desta empresa e ele não vai ter condição material de reparar o dano. E aí, o sujeito se apresenta como assistente da acusação e pediria para que o empregador integrasse o polo passivo da ação penal apenas para efeito de ser responsabilizado pelo dano e pudesse ali participar daquela relação processual, porque aí, quando houvesse a condenação, ele não podia mais discutir. Ele já teria tido a oportunidade de discutir. Então, percebem que a ausência de uma maior extensão desta possibilidade de fixação do valor de reparação do dano na esfera penal acaba fazendo com que não haja a economia processual que se quer. Além disso, há uns outros questionamentos, e alguns até que eu acho que não fazem sentido. Então, por exemplo, o Guilherme Nutti diz assim, o juiz pode, em qualquer hipótese, ou ele precisa ver o pedido expresso do Ministério Público, ou precisa estar o ofendido como assistente de acusação pedido. Aí eu acho que é exagero, por quê? Veja, a lei, ela não contém palavras inúteis, não é isso? Isso é uma regra geral, e quando ela tem ressalvas, ela faz expressamente. Então, se o artigo diz, se o 387, inciso 4, diz que o juiz pode fixar uma quantia mínima, está autorizando o juiz, independentemente de qualquer requisito. Senão, o artigo iria dizer, pode desde que haja requerimento expresso da parte, desde que o ofendido se habilite como assistente de acusação e faça requerimento, desde que terceiros eventualmente responsáveis civis tenham integrado a lide e possam discutir. Ou seja, a lei simplesmente diz que o juiz pode. Se o juiz pode, ele pode. Pode em qualquer hipótese. Isso é uma opinião que me parece mais coerente com o texto da lei, né? É lógico que a gente pode discutir o alcance da lei, as possibilidades, os entraves criados pelo texto da lei. Mas você criar hipóteses onde essas hipóteses não existem, me parece uma situação bastante extrema. Chegando já quase ao final, né? Aqui informações de ordem civil, mas que fazem sentido por a gente estar tratando dessa ação. Foro adequado e prazo prescricional, e aqui para ação civil ex delito, tá? A ação penal vai ser movida lá de acordo com as regras da lei penal. Então, a ação civil pode ser proposta tanto no domicílio do autor, como no lugar da infração. Interessante é que no Código de 73, no Código de Processo Civil de 73, era no domicílio do réu, né? Ou no lugar da infração, aqui no domicílio do autor. Então, por exemplo, o sujeito que me praticou o dano mora em São Paulo, eu moro em Três Lagoas e o dano foi causado em Andradina. Então, eu posso propor ação contra ele em Três Lagoas, que é onde eu moro, ou em Andradina, que foi o lugar da infração. Só que tem um detalhe nessa mudança de foro competente. Muitas vezes, quando se trata de ação de reparação de dano, o ideal é fazer no domicílio do devedor. Por quê? Porque é lá que está o patrimônio dele. Então, eu movo uma ação em Três Lagoas do sujeito que mora em São Paulo, eu ganho a ação, e aí eu vou executar esse sujeito, o patrimônio dele está lá e todo em São Paulo. Não vai me fazer... talvez faça a diferença no momento inicial, mas depois eu vou ter que, de qualquer forma, se ele não pagar espontaneamente, me voltar, né, contra ele lá onde está o patrimônio dele. Ok? De qualquer forma, é o que está no Código de Processo Civil hoje, artigo 53, inciso 5. E também, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória dá início ao prazo prescricional de 3 anos para propor ação civil ex delito, tá certo? Que não corre contra menor de 16 anos. O Código Civil estabelece
que a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes, portanto, menor de 16 anos, né, lá no artigo 3º, e os artigos 200 e 206, parágrafo 3º, número 5, estabelecem que o prazo prescricional é de 3 anos e que ele começa a correr a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E aí, vejam, vale para a sentença que não fixou valor, que eu vou ter que liquidar, como vale para a sentença que fixou valor. Eu tenho uma sentença penal condenatória, eu tenho 3 anos para buscar a esfera civil para uma reparação de dano. Se eu sou menor de 16 anos, esse prazo só começa a correr a partir dos 16 anos. Okay? Lembrando, obviamente, que o menor de 16 anos pode ser representado pelos pais, pelos responsáveis legais e pode propor ação também nesse prazo. Se ninguém o fizer, quando ele completar 16 anos, ele tem o prazo prescricional de 3 anos. Ok? Então, era esta a apresentação em relação à ação civil ex delito. Né? Nós estamos já chegando quase ao final do nosso conteúdo. Salvo engano, acho que a gente tem ainda denúncia ou queixa, né? Denúncia e queixa para analisar, porque a gente vai até preparação da ação penal, depois já é matéria de processo penal 2. Enfim, nós estamos chegando ao final e na semana que vem eu volto com a continuidade do conteúdo. Até breve, então. Cuidem-se todos e até a semana que vem.